Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Está no ar mais um Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar de auxílio acidente. Para isso estão conosco aqui a doutora Jane Silva e o doutor Odilon Garcia Júnior. Doutor Odilon, eu acho que a gente pode fazer uma introduçãozinha falando um pouquinho desse assunto tão importante aí na área do trabalho, não é isso? Sim. Obrigado, Guaraci, por mais uma oportunidade de convite para participar do teu programa. E hoje a gente vai trazer aqui um tema muito interessante e que, infelizmente, poucos segurados e seguradas conhecem que tem esse direito ao auxílio acidente. Né? Isso é muito importante que a gente venha aqui conceituar isso e dizer o que a legislação permite, né? E para isso nós vamos contar hoje com os conhecimentos da doutora Diene. E quais são as regras também para isso, né, doutora? As regras, isso. As circunstâncias de concessão desse tipo de benefício. Que beleza. Vamos lá então, doutora Diene. Por favor, o que é auxílio acidente? Bom, o auxílio acidente, ele é um benefício previsto no regime geral da Previdência Social, ou seja, do INSS, e ele é concedido para o segurado que após ele receber o auxílio doença, porque as suas lesões já estão consolidadas, é verificado que ele ficou com uma sequela e que essa sequela acabou reduzindo a capacidade laborativa dele. Tá, e quais são os requisitos para esse benefício ser concedido, doutora? Bom, resumidamente, Guaraci, é necessário que a pessoa seja segurada do INSS, que ela tenha sofrido um acidente e que desse acidente, após essas lesões estarem curadas, ele tenha ficado com uma sequela que reduz a capacidade laborativa dele. Olha só. Então, eu vou lhe pedir que explique um pouquinho melhor, né, quais são esses acidentes que ensejam essa concessão deste benefício, doutora. Primeiramente, a nossa legislação, ela previa que somente os acidentes que fossem decorrência de acidente do trabalho, eles seriam abrangidos por esse benefício. Hoje, a nossa legislação, ela é mais ampla, ela permite que seja um benefício de um acidente de qualquer natureza, com exceção da perda auditiva. Para a perda auditiva é necessário que seja um acidente de trabalho. Mas acaba sendo nos auxílios acidentários, em decorrência de acidente do trabalho, que a gente consegue verificar melhor essa situação. A gente tem um exemplo clássico na jurisprudência, que é, por exemplo, de um marceneiro, que lá no trabalho dele ele acaba perdendo 1, 2 dedos, essas lesões são curadas enquanto ele recebe um auxílio doença, mas após a alta é verificado que ele consegue fazer aquela atividade, mas que ele tem que despender um esforço muito maior porque a sua capacidade está reduzida. Tá certo. Lembrando então que nesse nosso quadro que a gente tem em parceria com Garcia e Garcia Advogados Associados, você pode interagir aí pelo telefone 210151 2101-5151 com os profissionais que estão sempre atentos aí a todos esses temas que a gente aborda aí. Não é isso, doutor? É isso, né? Exatamente. Só queria complementar, Guaraci, que a doutora Diene colocou, que é muito importante que a gente verifica no nosso dia a dia que os segurados, eles recebem o auxílio doença, voltam ao trabalho, né, com uma redução da sua capacidade e não postulam esse auxílio acidente. Né? E esse benefício ele é acumulado junto com o próprio salário dele. Ele pode continuar trabalhando, né, com uma redução da sua capacidade, como a doutora Diene colocou, mas ele recebe ainda o que o INSS caracteriza como uma espécie de uma indenização. Entendi. Né? Doutor, agora uma curiosidade minha. Esses funcionários, eles têm essa consciência dessa lei? Eles sabem como funciona bem ou eles têm que estar sendo esclarecidos a cada tempo que passa pela empresa? Como é que funciona? Eu acho que eles merecem um esclarecimento. Merecem, né? Merecem um esclarecimento. E é o que a gente está fazendo aqui, na verdade. Porque né? Normalmente o que a gente vê na prática é que essa informação, quando cessa, por exemplo, um auxílio doença, né? Ele simplesmente cessa e é informado, você tem que retornar ao trabalho. Mas não é lhe esclarecido se ele tem direito a essa indenização. Tá certo. Né? Tá E certo. essa informação é muito importante. Doutora, entre essas diferenças todas que a gente viu aí, qual é ela entre auxílio doença, auxílio acidente
E a aposentadoria por invalidez? Existem essas diferenças Existe a todas, diferença. A diferença básica é que tanto no auxílio-doença quanto na aposentadoria por invalidez, o segurado ele está inapto para trabalhar, ele não tem condições de trabalhar. Mas no auxílio-acidente, ele tem condições de trabalhar, é requisito que ele esteja trabalhando, mas ele tem uma diminuição da sua capacidade para fazer aquelas atividades que ele habitualmente faz. Claro. Qual é o valor desse benefício? O valor desse benefício, ele corresponde a 50% do valor do salário de benefício, que dá um pouquinho mais do que a metade do valor do que ele recebia no auxílio-doença. E ele vai ser recebido todos os meses até a pessoa se aposentar, porque ele não é acumulado com a aposentadoria. E como o doutor Odilon falou, ele vai servir para a base de cálculo de aposentadoria, porque ele vai se somar ao valor da que a pessoa contribui todo mês. E como ocorre a concessão do auxílio-acidente? Na realidade, o médico perito do INSS, quando ele avalia se o segurado está em condições de alta do auxílio-doença, ele deveria também avaliar se ficaram algumas sequelas e se essa pessoa faria jus ao auxílio-acidente. Mas na realidade não é isso que nós temos observado e as pessoas seguradas acabam tendo que se valer do Poder Judiciário. Agora, doutor Odilon, o senhor acha que hoje a gente teve pouco espaço, mas o senhor acha que a gente poderá voltar a esse assunto, que é um tema que merece mais atenção? Merece, Guaraci, uma nova conversa, um novo esclarecimento, com certeza. É tão importante essa informação. Que beleza. Esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje. A gente falou sobre auxílio-acidente com a doutora Jane Silva e o doutor Odilon Garcia Júnior. Lembrando que os profissionais do Garcia Advogados Associados estão à sua disposição aí pelo telefone 2101-5151. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato por esse telefone que está no nosso rodapé do vídeo aí, ok? Ok, doutora, é isso? Ok, doutora? Ok, muito obrigado. Vamos ao intervalo comercial e em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar de abandono afetivo. Para isso estão conosco aqui a doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior. Lembrando que você tiver qualquer dúvida pode esclarecer pelo 2101-5151. Doutor Odilon, abandono afetivo, esclareça um pouquinho para nós que tema é esse tão importante que a gente vai debater agora. Inicialmente, mais uma vez, obrigado, Guaraci, pelo convite para participar desse programa tão interessante. E hoje esse tema de abandono afetivo é um tema recente no nosso Poder Judiciário e muito interessante, né? Que pode gerar, caracterizado o abandono afetivo, o direito a uma indenização, dano moral, a qual a nossa colega, a doutora Sabrina, aqui vai esclarecer bem melhor essa questão. Vamos lá então, doutora. É isso? A discussão nos tribunais é somente pelo abandono afetivo do pai? É importante essa consideração, Guaraci, tendo em vista que hoje as demandas que ingressam no judiciário, elas tratam pelo abandono afetivo provocado pelo pai. Mas nada impede que as mães sejam responsabilizadas por esse dano e seja onde as mesmas regras são aplicadas da reparação civil para com os pais, né? Doutora Sabrina, quais são os deveres que são violados para ensejar a reparação? Guaraci, nas demandas dessa natureza, não se discute o dever de amar, e sim o dever de cuidado para com os filhos. Esse é um dever inerente aos pais que optam por gerarem ou adotarem as crianças. Sobre esse tema, é melhor salientar o dever de convívio, que é muito importante para o desenvolvimento da criança, o dever de criação, de educação, de acompanhamento do desenvolvimento psicológico dessas crianças. Havendo a violação desses deveres, abre-se a janela de indenizações pecuniárias por reparação de abandono afetivo. Em suma, para essas ações, amar não é uma faculdade, mas o dever de cuidado é um dever legal.
Olha só. Doutor Odilon, eu tenho sempre repetido aí para os nossos telespectadores que estão nos assistindo que vocês são especializados nesses temas que a gente debate, né? As pessoas podem entrar em contato com vocês e terem maiores esclarecimentos sobre esses temas? Sim, Guaraci, o escritório está aberto Sim. Nesse sentido de informar Claro. esses temas em aberto, assim. E dentro da nossa área de atuação, que é o direito civil, tem... No qual vocês têm advogados especializados para isso, para esses assuntos, um né? caso específico, por exemplo, de direito de família. Claro. A questão do abandono afetivo, né? Claro. Tá? E estamos preparados aí. Com certeza. Tem uma questão. Qualquer dúvida poderão então entrar em contato pelo telefone 2101-5151. Voltando então, doutora Sabrina, a gente pode perguntar se existe algum prazo para a propositura dessa ação? Sim, Guaraci, existe. O prazo estabelecido pelo novo Código Civil é de 3 anos. Esse prazo ele começa a fluir da maioridade ou se o filho menor com a perda do poder familiar dos genitores ou dos adotantes. Isso porque não corre prescrição entre ascendentes e descendentes, ou seja, pais com filhos, em vigência do poder familiar. Com a cessação deste poder é que começa o prazo de 3 anos para o ingresso da ação de abandono afetivo. Que beleza. Era isso, doutora Odilon, por hoje? Né? Sim. Doutora Sabrina, era por aí? Por aí. Então tá. Qualquer coisa, qualquer dúvida, não esqueça então, 2101-5151, os advogados especializados nesse assunto do Garcia e Garcia Advogados Associados poderão tirar qualquer dúvida, ok? Esse foi a nossa atualidade jurídica de hoje, falamos de abandono afetivo. Agradecemos a sua preferência pela nossa audiência. Em seguida, a gente volta depois do intervalo comercial. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.